Comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Olha, eu dou valor a adorar ao Senhor em línguas. Ainda que eu não entenda o que eu esteja dizendo, ainda assim traz um refresco para mim, me fortalece, me ajuda. E eu não saio orando em línguas na frente das pessoas, isso é ridículo. Não faça isso, pois não é o que o Senhor espera. E acho que ele não aprova, não. Mas em Isaías, vemos que isso nos refresca e nos ajuda muito como cristão. E eu sei que ouvi o irmão Trotter dizer uma vez, e o pai dele tinha largado a família deles quando ele era apenas uma criança, largou eles mesmo. E naquela época, eles não tinham ajuda do governo, não havia nenhuma bolsa do governo. E a mãe dele estava tentando dar a eles algo de comer, e ela não era treinada em nenhum tipo de trabalho, não tinha emprego, e chegou a um ponto onde os bebês estavam chorando, querendo comida, e ela não tinha nada para dar a eles. E ela era batista, era uma senhora batista, e o irmão Trotter disse que ela era salva sim, ela amava ao Senhor, o nome dela estava escrito no livro do Cordeiro, isso era muito óbvio, ele falou. Mas ela não sabia nada do poder do Espírito Santo, ela não entendia nada daquilo. Chegou a tentar se suicidar porque não aguentava mais ouvir os bebês chorando com fome, sem ter nada para dar para eles. E ele disse que ela fez de tudo, sabe? Lavava a roupa, limpava a casa de pessoas, qualquer coisa para tentar fazer um dinheiro para alimentar a família. Como eu disse, o esposo dela, o pai dele, foi embora e não ajudou eles e por aí vai. Mas então, chegou uma época que ela falou para o Senhor que ela tinha falado para o Senhor que se ele não fizesse algo, que ela ia se matar. Ela não estava mais aguentando. Então, Senhor, faça algo. E o que ele fez foi batizá-la com o Espírito Santo. E então, essa é uma história diferente. Como às vezes as coisas estão meio diferentes e uma mulher, o esposo dela, se eu me lembro bem, eu acho que o esposo dela era o especialista em câncer no mundo, o principal na época, 1970. Ele era o maior especialista em câncer e a esposa dele ficou com câncer. Como eu disse, o esposo era o líder, o especialista principal. E o filho deles também era conhecido em relação às suas pesquisas por causa do câncer. Pessoas vinham do mundo inteiro para serem operadas por esse homem. E descobriram que ela estava com câncer. E eles não queriam operar nela, mas chamaram outro médico, marcaram a data. E aí ela estava lendo o jornal. E essa não é a mãe do irmão Trotter. Isso é uma outra situação, mas tem a ver com isso também. Então, eles iam operá-la, mas ela estava lendo o jornal e viu na propaganda ali um culto. O câncer é curado, os olhos dos cegos são abertos e etc. E ela pensou, eu vou para lá, para aquele culto, porque quando você está doente, as coisas mudam. E ela foi, mas quando chegou lá, era uma loja gigante. Uma igreja em uma loja gigante. E ela tinha esse carro bem novo, ela era rica. Ela pensou em sair e tal para entrar lá. Ah, eu lembro do testemunho dela. Ah, lembra? Então, ela saiu do carro e foi para dentro. O homem pregou, orou pelos doentes, mas ela não foi até a frente. Ele chegou para ela e perguntou: podemos fazer algo?
Podemos te ajudar? Ela respondeu algo e ele perguntou: Você está salva? E ela ficou nervosa. Só a ideia dele me perguntar: Meu esposo é o especialista de câncer no mundo e ele está me perguntando se eu estou salva? E nós estávamos naquela cidade já faziam anos e éramos conhecidos em tudo que é lugar e ele vem perguntar se eu estou salva? Ela ficou muito nervosa. Ela saiu dali e no outro dia pensou: Bem, o que será que eles vão fazer hoje à noite? Ela dirigiu de volta para lá e dessa vez o espírito dela estava mais moderado e ela ficou ouvindo. E quando fizeram uma fila para orar por doentes ali, ela entrou na fila e o Senhor tocou a ela, curou ela. Eu não acho que ela era batizada com o Espírito Santo naquela época. Talvez fosse, não sei. Mas então ela voltou e falou para o esposo dela: Eu não preciso de cirurgia, não. Ela estava decidida e tentaram fazer a cabeça dela, falando: Não, você precisa ser operada, tem que ser operada. E ela disse: Eu faço para te apaziguar, mas eu não preciso disso mais não. Pensaram que ela estava maluca. Mas aí juntaram vários médicos ali, o esposo dela, o filho dela, estavam ali assistindo tudo. E o cirurgião principal fez a incisão e depois de um certo tempo olhou para o esposo dela, que estava ali assistindo com o filho dela, e o esposo dela, viu que tinha algo errado. Então ele desceu as escadas e o homem falou: Você me chamou aqui para quê? E ele perguntou: Como assim? Olha, ela está com câncer no estômago, eu sei do que estou falando. E ele disse: Tem uma cicatriz bem pequena ali no estômago dela e só. Não tem mais nada ali. E, e aí ela começou a pregar. Essa mulher começou a pregar e orar para que pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Ela trazia uma cadeira velha, e falava com as pessoas assim: Senta nessa cadeira aí. E quase todos que sentavam ali, sentavam e saíam orando em línguas. E foi assim que a irmã Trotter foi batizada com o Espírito Santo. Ela se assentou naquela cadeira. Isso foi em Harrisburg, na Pensilvânia. Em Harrisburg, na Pensilvânia. E olha, quando ela conheceu essa mulher pela primeira vez, se assentou ao lado dela em uma reunião. E ela não sabia quem ela era, nunca ouviu falar dessa mulher. Foi quando ela disse: Me enche do Espírito Santo, Senhor, ou me leva para casa, algo assim. E aí ela olhou e essa senhora estava tremendo, balançando mesmo. E a irmã Trotter finalmente olhou para ela e disse: Querida, tem algo errado com você? E ela disse: Não. E aí ela ficou tremendo até que ela olhou para ela e disse assim: Por que você está tremendo assim? Você está doente? E ela disse: Não. E aí ela perguntou: Então por que você está tremendo aí? Olha, quando eu tremo assim, é o Senhor. Quando eu imponho as mãos sobre alguém que está doente, eles são curados. E ela disse: Impõe as mãos sobre mim, eu estou muito doente. Aí ela disse: Não, ele está pregando, eu não quero perturbar nada. E ela falou: Estou com medo disso acabar. Pegou a mão dela, colocou na cabeça e foi curada gloriosamente, de maneira gloriosa. O irmão Trotter disse que a mãe dele tinha um lugar na cabeça dela do tamanho de uma moeda de $1, aonde não crescia cabelo, porque ela tinha caído em um fogão quente quando era uma criança. E ela penteava o cabelo e não dava para ninguém ver, mas o cabelo até chegou a crescer naquele lugar. Chegou a crescer cabelo. E o Senhor encheu ela do Espírito Santo. Ela começou a acreditar em Deus, que fosse os ajudar e daria conhecimento sobre o que eles deveriam fazer. E esse é o Espírito Santo que entrou em minha vida e em meu coração quando eu era criança, e é o Espírito Santo que entrou em vocês três e vários de vocês nos assistindo pela televisão agora. Isso não é algo que vem da imaginação de alguém. É o poder do Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não queria começar a falar de todos esses detalhes, mas
É excelente. Irmão Suega, esses dons, vamos falar disso, porque o maior argumento contra o batismo com o Espírito Santo e orar em línguas é essa ideia de que a pessoa ora em línguas e precisa haver uma interpretação. E isso está correto se o dom estiver sendo oferecido como dom para o corpo. Isso está totalmente certo, porque sem a interpretação, o corpo não tem como entender o que está sendo dito. Aí não existe benefício, pelo menos para o corpo como um todo. Então, no dom de interpretação de línguas, em 1 Coríntios 12, na realidade é para o corpo, sim. O outro dom que estamos mencionando, que é o batismo com o Espírito Santo, ele vem com línguas que são para a pessoa. Você leu aí de Isaías, é um descanso e nos refresca. E temos outras passagens bíblicas que podemos ver, como Judas, que fala de orar no Espírito Santo e colocar a nossa fé, o nosso amor por Deus. Efésios 6, orar no Espírito em relação ao ministério. Mas o que mais vemos, ou pelo menos o padrão, que é um exemplo para pessoas, é visto em Atos 2, mencionamos isso no outro programa, no dia de Pentecostes. Foram mais de 100 pessoas, nós acreditamos, que foram batizadas de uma vez só, e todos oraram em línguas, e não havia interpretação. Ou eles ou o Espírito Santo estavam fora de ordem. Então, em Atos 10, nós vemos o grupo de Cornélio, não sabemos quantos haviam ali, mas foram batizados com o Espírito Santo e oraram em línguas e profetizaram. Mas isso não é um dom para o corpo, não havia interpretação ali, ou em Atos 19, foi um dom trazido para o indivíduo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, podemos ceder ao Espírito Santo e orar em línguas quando for, mas é para o nosso benefício, como Isaías diz que é para nos trazer um refresco. Então existe um dom para o corpo e o dom para a pessoa, e os dois têm que ser aceitos. E vamos repetir, é um dom para o corpo, que é o dom de línguas e a interpretação de línguas, e também existe o dom para a pessoa. Muito obrigado por estar conosco hoje, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que